Bom dia, turma. Agora nós vamos ver a função horária do espaço escalar. Então, a função horária do espaço escalar ela vai ter essa fórmula, tá vendo? Espaço final é igual ao espaço inicial mais velocidade inicial vezes o tempo, mais aceleração dividido por 2 vezes o tempo ao quadrado. Então, vamos ver a aplicação dessa fórmula aqui num exemplo. Eu tenho um exemplo aqui onde um móvel descreve uma trajetória retilínea com uma função horária S igual a 6 mais 3t menos 2t ao quadrado. Então, todas as unidades estão no sistema internacional. O que significa isso? Significa que o espaço inicial ele é medido em metros, a velocidade em metros por segundo, a aceleração em metros por segundo ao quadrado e o tempo em segundos, tá? Então, vamos fazer o que ele está pedindo. Ele está pedindo aqui na letra a posição inicial. Então, de acordo com a nossa função horária, a posição inicial vai ser o número que não está acompanhado do t, que é o S0. Então, aqui, 6 metros é o espaço inicial. Velocidade inicial. De acordo com a nossa fórmula, a velocidade inicial ela acompanha o t. Então, quem acompanha o t aqui é o 3. Então, a velocidade é de 3 metros por segundo. Já colocamos. Item C, valor da aceleração. Então, de acordo com a função horária, a aceleração ela vai acompanhar o tempo ao quadrado. Só que aqui na aceleração a gente tem que tomar um cuidado. Por quê? Na fórmula está dizendo que quem acompanha o t ao quadrado é metade da aceleração. Tá vendo? A dividido por 2. Então aqui, esse valor de menos 2, ele vai ser a metade. Para a gente fazer a aceleração, a gente tem que multiplicar por 2. Então aqui, a gente tem o menos 2, né? Que eu acabei esquecendo de botar o sinal. Então, a gente tem o menos 2, que a gente vai multiplicar por 2, que vai dar uma aceleração de menos 4 metros por segundo ao quadrado. Então, essa aqui, na verdade, é a minha aceleração. E não essa daqui, tá? Essa aqui é metade dela. E o item D, que vai ser o mais complicado, ele quer saber os instantes em que o móvel passará pela origem dos espaços. Então, toda vez que a gente quiser saber o instante em que ele passa pela origem, significa que o espaço final ele vai ser 0. E a nossa função horária vai ser transformada numa equação de segundo grau, onde a variável aqui vai ser o t de tempo, tá? Então, a gente vai colocar a função igual a 0, vai separar os coeficientes, como a gente sempre faz na hora de resolver a equação de segundo grau, vai calcular o delta, tá? Então, aqui a gente tem, 3 ao quadrado, menos 4 vezes menos 2 vezes 6, que vai dar um delta de 57. Delta de 57, a gente vai ter um problema, porque 57 ele vai ser um número que não tem raiz quadrada exata. Então, para a gente não ficar perdendo tempo, vamos calcular a raiz aproximada, que vai dar 7,55. Tá? Então, a gente vai trabalhar com valores aproximados aqui. Então, eu vou ter menos 3 mais ou menos 7,55 dividido por menos 4. Aqui a gente separa em dois valores de t, né? T1 e T2, sendo que um a gente vai somar com 7,55 e o outro a gente vai diminuir com 7,55. Então, T1 é menos 3 mais 7,55 sobre menos 4, o que vai nos dar um tempo negativo de menos 1,1 segundo. Esse tempo negativo a gente descarta porque não existe tempo negativo, tá? Então, esse valor aqui ele vai ser descartado, não serve. Já o segundo tempo, que é menos 3 menos 7,55 menos, dividido por menos 4, vai nos dar um tempo de 2,6 segundos. Então, esse tempo aqui é que vai ser o tempo da resposta, tá? E não o tempo negativo. Toda vez que tiver tempo negativo na questão, vocês primeiro observem para ver se não fizeram a conta errada. Segundo, se continuar mesmo negativo, você descarta porque não existe tempo negativo, tá? Então, aqui, o instante, na verdade, que o móvel vai passar pela origem é só um, que é o instante 2,6 segundos.